Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele programa onde nós procuramos trazer pessoas que tenham informações relevantes para nos trazer. Hoje, após um longo tempo, eu já havia convidado ele há um tempo atrás, bastante significativo, mas finalmente chegamos a um bom termo com relação ao horário, com relação ao momento em que ele poderia vir, e hoje está aqui conosco. Trata-se de José Soares Zeferino do Carmo, o nosso caríssimo Soares, um grande atleta que passou aqui, teve o seu tempo, um tempo importante, um tempo que marcou, eu diria, 2 gerações pelo menos, e que ele passou e hoje ainda está vivenciando, né, o esporte. E eu vinha com vontade de trazer o nosso Soares e explico por quê. Com quem eu conversei, com quem eu tratei, 2 coisas ficaram bem fixadas com relação à pessoa desse atleta que vai conversar conosco. Primeiro, a firmeza de caráter, quer dizer, o bom caráter que ele foi num momento em que não era tão comum isso no futebol, ele vai nos dizer. E segundo, também a performance profissional, a marca do atleta que poderia ter jogado em qualquer grande clube desse país, mas que ficou aqui na terrinha, e um dos motivos que eu acho, e ele vai nos explicar porquê, de não ter saído daqui, é porque naquela época esse fenômeno da globalização já não existia. Não havia ainda televisão, não havia ainda esse intercâmbio, não havia ainda essa divulgação do esporte de norte a sul do país como há hoje. Mas não quero tomar tempo, não quero me alongar mais em comentários preliminares e eu quero de logo, meu caro Soares, agradecer a sua presença. Nós conversamos algumas vezes e eu realmente tinha essa vontade de trazê-lo aqui. E eu quero então agradecer a sua disponibilidade e já deixar as nossas câmeras e os microfones para uma primeira consideração que você acha conveniente para os nossos telespectadores, por favor. Pois é, meu caro Jerônimo, um grande abraço, é um prazer esse convite que você nos fez. Há muito tempo nós estávamos tentando acertar esse momento. Mas a honra é nossa, viu? É nossa, me dê esse direito, né? Então, a satisfação, ainda mais quando nós somos convidados para falar do futebol, do esporte, de um modo geral, não só especificamente pela minha vida profissional dentro do futebol, mas sobretudo do nosso futebol de Alagoas, né? Eu hoje que faço parte também da Crônica Esportiva, e aí a gente se renova, né? Sai da minha geração, volto para essa. Portanto, caro Jerônimo, é uma satisfação, é um prazer enorme voltar a essa casa aqui. Tenho acompanhado seus programas e, evidentemente, de que a honra é nossa. Muito obrigado, Soares, mas eu faço questão de encerrar esse ponto dizendo que a honra é nossa, minha pessoal, da direção da casa e da própria televisão, que fica muito honrado com a sua presença. Mas eu queria, meu caro Soares, iniciar a nossa conversa, porque eu tenho essa preocupação pela minha formação em conviver com pessoas de uma formação ética e moral que externe, que espalhe o que eu chamo de uma segurança nas relações intersubjetivas, na convivência pessoal. E você é unanimidade. Eu tenho um grande amigo que, quando eu pedi, ele é um pouco mais velho do que eu, quando eu pedi que ele fizesse uma consideração sobre sua pessoa, ele disse justamente isso, a sua fineza de caráter. Então eu quero saber, eu tenho essa preocupação, hoje é uma preocupação minha, nesse Brasil tão difícil que nós estamos vivendo, nesses momentos tão difíceis, nessas quadras de tempo tão pobres de exemplos. A sua formação doméstica, como foi, Soares? Olha, caro Jerônimo, nós somos da mesma geração. Eu sou aquele menino do interior, vim da minha querida Maribondo, como todos, né? Todos que vêm para Maceió, fazer a sua vida no estudo. Meus pais foram lá de Maribondo e nós fomos criados naquelas famílias tradicionais, junto com avós. São muitos irmãos, primos. Somos 6 da primeira família, e temos mais 5. Meu pai ficou viúvo muito cedo, depois construiu nova família. Nós somos, portanto, 11. Muita gente, né? Hoje não se faz uma família tão grande. Verdade. Né? Mas nós somos, sim. Nós temos um estilo ainda de interior, mas uma formação assim católica, uma formação também, eu diria, de ter um convívio familiar, de respeitar, ser respeitado. E, evidentemente, que nós pautamos a nossa vida
tive a felicidade também do futebol me dar condição, é outro mundo, mas aí nós aproveitamos também esses momentos do futebol para ter uma firmeza de caráter, né? As pessoas falam muito do futebol, que não é um ambiente positivo, mas claro que quando você aproveita, passa a ser lições de vida. E eu tive a felicidade, vim de Maribondo muito cedo com meus irmãos, meus pais, na época, Zé Braz, foi prefeito de Maribondo também, e nós viemos aqui estudar. E vim para estudar, Colégio Moreira e Silva, moramos ali na rua Joaquim Nabuco, né, Rua dos Capuchinhos. E aí, como todo garoto, né, louco por futebol, nós descíamos ali a Verde, junto com os amigos da nossa geração, e escolhi o CSA, porque era meu time do coração, já naquela época, eu já gostava do CSA, e aí o CSA fez parte da minha vida. Ele me auxiliou também nessa condição, até porque eu perdi minha mãe muito cedo, ficamos com meu pai em Maribondo e eu também com meus irmãos, a gente fazendo o dia a dia. Eu queria aprofundar com você nessa temática da sua ida para o Centro Esportivo Alagoano, mas eu queria insistir ainda nessa temática. Qual foi a marca da educação do seu pai? Qual foi, em termos de admoestação com relação a você poder conviver em sociedade, poder conviver com as pessoas, porque inicialmente a gente convive só em casa. Só em casa. A gente é pequenininho, não sai de casa. Mas aí já vai sendo oxigenado com os exemplos, claro, e com a veemente admoestação do pai. Qual foi a marca da sua... A marca da minha formação, dos meus irmãos, foi o respeito ao próximo. Isso foi uma marca que meus pais sempre batiam. É respeitar o próximo, ser leal e, acima de tudo, também viver com honestidade. E aí, dentro desse princípio de vida, nós tornamos isso dentro da minha família, e são elementos que a gente não abre mão. Somos 11, cada um tem seu estilo, mas os meus pais nos colocaram essa condição. E você vindo do interior, você sabe que hoje essa globalização, às vezes, não se separa o que é do interior, porque quem está no interior também tem as mesmas dificuldades da capital. Mas na nossa época, você vivia muito em família. Nós fazíamos muito aquela relação com a igreja, com aqueles movimentos. Então, eu tenho muito essa cultura do interior. E isso é que me fez também nesse estilo. Você falou, e essa marca que você teve do seu lar, e aí me traz à memória, a gente sempre faz esse comentário paralelo, de um grande jurista romano chamado Ulpiano. Então, ele dizia que para a pessoa viver bem, tem que dar a cada um o que é seu, ser justo e a ninguém prejudicar. A ninguém prejudicar é a regra máxima da responsabilidade civil. Ou seja, dar a cada um o que é seu, ser justo e a ninguém prejudicar. E a regra de ouro do cristianismo, né, você vai buscar naquela máxima que diz: não faças ao outro o que você não deseja que façam a ti. Eu acho que é isso que a gente, né? Eu sempre faço esse comentário aqui. Eu sou um indivíduo muito apegado ao meu passado, sabe? Muito apegado ao ambiente do meu lar, aonde eu nasci, às observâncias de meu pai. Eu acho que você vai por aí. Eu estou dizendo isso, estou insistindo nisso, porque você deixou essa marca, viu, Soares? Deixou essa marca de um homem decente, de um homem honrado, de um homem que eleva qualquer pessoa que esteja ao seu lado, né? Aí eu já vou a Goethe, lá na Alemanha, quando ele dizia o seguinte: devemos estar próximos da verdade, do belo e do bem. Quer dizer, o homem, para se elevar, ele tem que estar perto de um outro homem que representa o que se chama de bem. Mas me diga uma coisa, Soares, como é que você chegou lá no Azulão? Como é que você chegou no Centro Esportivo Alagoano? Você garotão, na rua Joaquim Nabuco, e como é que você chegou lá? Na verdade, rua Joaquim Nabuco. Cheguei lá com 3 anos, viu? Mas não perdi minhas origens de Maribondo. Chegou com 3 anos de idade? 3 anos de idade. Meus pais trouxeram a família para cá, mas meu pai continuou residindo lá em Maribondo. Nós tínhamos lá as coisinhas dele e ficamos aqui para estudar. Muito cedo perdi minha mãe, com 14 anos perdemos a nossa mãe, e aí ficamos aqui estudando com uma tia. E a nossa história com o CSA é porque nos Capuchinhos, lá, os freios, o Frei Lourenço... Está lá ainda os Capuchinhos. Está lá, né? Ele gostava muito de esporte.
e ele fazia uma contrapartida para que nós pudéssemos ir à missa. Certo. Então, ele determinava que você, para jogar futebol, você tinha que ir para os capuchinhos, assistir à missa às 7 horas. Tradicionalmente, ainda existe hoje aquele pão, né? E nós íamos assistir à missa, auxiliávamos também até na missa, e depois, então, nós íamos jogar o futebol nos capuchinhos. Lá atrás tinha um campo, né? Lá atrás tinha um campo. Você chegou a jogar ali também? Cheguei a assistir jogo ali. Exatamente. E aí nós fazíamos o quê? Fazíamos os times lá e tal. E uma determinada oportunidade, eu fui convidado por um cidadão que vivia lá na nossa área, o senhor Mainha. O senhor Mainha era um azulino de 4 costados e que auxiliava muito no departamento amador de CSA. E ele nos viu jogar e nos fez um convite, não só a mim, mas a alguns garotos também ali da região. E nós descemos ali a Verde. Foram a pé? Como? Tinha que ser a pé mesmo. Sim. Nós fomos a pé lá para o CSA. Olha, meu irmão. Mas não é perto não, viu? Não, não é perto não. Né? Não é perto não. Nós chegamos lá, tinha mais de 200 crianças. Já naquela época, né? Meu. E aí, para você encontrar um lugar... Formigueiro de menino. Formigueiro de menino, cada um com a chuteirinha na mão, né? O calçãozinho, aquela meia. Eu não sei se você recorda, existe um tempo muito atrás, 65, se eu não me engano, tinha aqui um centroavante do CSA chamado Jair. Ele marcou época. Né? O Jair é um pernambucano. E depois foi para a Venezuela e o Jair resolveu fazer essa escolinha. Certo. E fez uma convocação, mais de 200 crianças. E aí tinha uma regra. Você, quando era chamado, o cara dizia goleiro, aí você tinha que levantar a mão, atacante, né? Certo, tinha aqueles que levantavam para tudo. Não, você joga em todas as posições, você fica para depois. Mas quando o cara disse meio de campo, eu levantei a mão ali e tinha uma máxima. Você tinha pouco tempo para jogar, para ser escolhido, para ser observado. Então você tinha que fazer o quê? Você tinha que pegar a bola e fazer alguma coisa imediato. Senão, passava... Fazer uma embaixada? Exatamente. Então, meu amigo, numa dessa aí eu fiz alguma coisa lá e disse, não, você, anota o nome. Pronto, o meu início de carreira no CSA foi dessa forma. Né? Como tantos garotos lá no Mutange, agora você veja, às vezes eu fazendo recordação da minha vida, garotos da minha infância, que jogavam muito mais do que eu, viu, caro Jerônimo, mas não tiveram a oportunidade. E aí, na meados de 65... Mas não tiveram oportunidade em qual sentido, senhor? Porque eram muitos garotos. Certo, não dava para pegar os 200 não. Exatamente, não dava para pegar, você fazia uma seleção. E às vezes se cometia injustiça. Né? Então, alguém já tinha me dito, você quando pegar a bola, faça alguma coisa diferente, porque senão não vai ser chamado. E aí eu tive que fazer alguma coisa que terminei sendo chamado. Bom... Qual era a tua idade? Atual? Não, lá nessa época? 13 anos. 13 anos. 13 anos, menino, né? Garoto, total. Menino, garoto. E nós íamos, os meus pais só deixavam esse pessoal ir para lá, eu e mais os primos também, com o acompanhamento do seu Mainha, que era esse cidadão que fazia o controle, né? Perfeito. Então, nós fomos em 65, joguei lá 65, 66, já começaram a me observar, joguei no juvenil do CSA, em 68, em 69, eu com 17 anos, eu já estava ali chegando no profissional. Eu já ficava na reserva, em alguns jogos amistosos, o Barbosa, Maglione Salles, não sei se você recorda. Salles, me lembro, foi embora daqui, né? Exatamente, o Jereba. Irmão do César, eu acho, o goleiro. Irmão do César, é verdade. Você lembra do Jereba? Jereba, o Gerson. O Gerson? Exatamente. O Gerson também, né? Porque o Jair foi embora, então ele deixou esse... O Gerson era da sua época ou é mais velho? Não, o Gerson é bem mais velho. O Gerson foi meu treinador juvenil. Certo. E aí nós ficamos até 69, já comecei a me aproximar ali do profissional, treinava entre os profissionais, na época, jogador de qualidade era o Ratinho, o Érico, você deve recordar. Chumbinho, Paran já era... Canhoteiro, Tonho Lima, né? E eu ali garotinho, 15 anos, 16 anos, não penso assim, não. Na minha memória de garoto, eu era garoto nessa época, né? O Tonho Lima, ele ia bater o pênalti e a bola quase não chegava. O que era aquilo? Era alguma doença? O que era? Talento. Mas ele matava todo mundo do coração, pô. Mas é talento. Ele ia bater o pênalti e a bola quase não chegava na rede, lá no fundo da rede. Mas era talento. Talento. Então, Tá vivo ainda, Tonho Lima? Não, Tonho Lima morreu. Está com uns 2 anos. Bom, então nessa leve eu terminei ficando, disputei um campeonato juvenil, depois logo em seguida fui para o profissional, fiquei me aproximando. Em 70 o CSA fez uma reformulação do seu plantel. Aquela turma, eu diria,
de Ouro, o Eric, Canhoteiro, lembra, né? Arcanjo. Arcanjo. Todo esse pessoal já estava em fim de carreira. Inauguração do Trapichão, 70. Exatamente. Então, ali o CSA fez uma reformulação e foi quando nós tivemos a oportunidade, junto com o Ricardo, ponta esquerda. Certo. Né, que é um grande jogador, Ricardo, um companheiro. Ricardo foi juvenil com você? Foi comigo. Mas o Ricardo foi para o esporte. Disputou um ano juvenil do esporte, que, aliás, ele queria me levar também, pessoal do esporte, mas eu terminei ficando aqui. Quando o Ricardo retornou, eu já estava no profissional. Aí nós jogamos junto nos profissionais, CSA, ele saiu ainda, foi para o Vitória, foi para o Bahia, você recorda? Recordo. Né? E depois ele retornou. E eu fiquei, 70 e eu já estava definitivamente no profissional. A gente vai evoluir nesse assunto, eu vou querer saber, vamos voltar a esse tema, mas eu lhe pergunto o seguinte, que é uma curiosidade não só minha, como dos telespectadores, o que é importante, perceba aí a pergunta, eu sou um jogador frustrado, começo dizendo por aí, por isso que eu tenho essa curiosidade. Né? Houve uma época na minha vida em que eu queria ser um grande atleta de futebol, mas lamentavelmente me faltou talento. Qual era a sua posição? É meio de campo também, era um meio de campo. Dizem os meus contemporâneos que eu não podia ser realmente um atleta porque eu tinha uma capacidade de reação muito forte. Se o cara me desse uma pancada, eu ia para o revide. Mas, o que é importante, porque você chegou lá um garoto, a minha curiosidade é, você chegou lá um garoto, para você chegar no profissional, esse preparo, fora a preparação física, o que é importante para você ter acesso, fora o talento, claro, o que é que o clube deve ter preocupação na formação do atleta? Primeiro, por parte Você percebeu do atleta, minha pergunta? Percebi. Por parte do atleta, hoje, para você ser um atleta de futebol, você tem que ter muita determinação. Você precisa realmente se conscientizar que ser um atleta tem que ser um tipo de vida diferente do que qualquer cidadão. Desde garoto? Desde garoto. Hoje os grandes clubes de futebol, aliás, as escolinhas, todas elas já tratam de uma formação para o atleta com 10 anos. O Messi chegou na Espanha, né, trazido pelo Barcelona, com 11 anos. Você imagine, né? Então, primeira coisa é a determinação. Você ser um atleta de futebol, você vai abdicar de muitas coisas da vida. Que você consegue ver isso, vislumbrar isso num garoto com 12, 13 anos de idade? Sim. A determinação? Sim. Não, a determinação você que vai fazer com que ele tenha. Às vezes o garoto, pela influência do futebol, ele mesmo se conscientiza que para ser um atleta existe ele precisa isso, entrar. né? Agora, também precisa ter um trabalho paralelo. Porque se o deslumbramento do futebol, ele vem muito cedo. Você fala uma espécie de um mentor, né? Isso. Exatamente. Então, os grandes clubes já tratam dessa condição. E, por parte dos clubes, hoje são dadas todas as condições necessárias. Né? Até mesmo no desenvolvimento físico, intelectual, porque isso é necessário. Você vai ser assediado, você vai ser cobrado. Na sua época havia psicólogo? Não havia. Hoje já existe. Hoje já existe. Tudo, né? Já existe o psicólogo, né? Existe toda uma preparação de acompanhamento, existe o agente, que é o empresário. Senhora, se alguém lhe dizia, olha, você durma cedo, você não pode beber, você tem que treinar. Tinha alguém para lhe orientar nesse sentido? Tinha, na verdade. Era o seu Mainha, não? Era o Mainha. O Mainha era o nosso tutor. Porque o Mainha, ele captava essa meninada nos bairros. Ele morava muito próximo lá da minha família, mas ele captava. Era interessante. Nós estamos falando de uma época que era assim, a parte de baixo, a garotada corria para o CRB. Né? Certo. E a parte de cima, que era o Farol, né? Quando eu me refiro à parte de baixo, Pajuçara, Poço, né? O centro, você não tinha muitos bairros, a turma corria para o CRB. E nós, lá pelo Farol, né? Era o CSA. Era mais ou menos assim. Então, se dividia. Mas, na verdade, hoje, existe uma preparação dentro dos clubes, os grandes clubes de futebol. Porque você preparar um garoto, não é apenas você dar a ele uma bola e fazer treinamentos todos os dias, sem que você não tenha, por parte de quem dirige essa meninada, um trabalho específico, um trabalho científico até, para que esse garoto possa amanhã, porque às vezes você é um grande atleta, você não está preparado para essa missão. Aí você se perde no meio dos caminhos. Hoje, mais fácil, porque o próprio agente ele já cuida. Nós temos observado, aqui em Maceió mesmo, já tem um bom trabalho por parte de algumas escolinhas, no sentido de tratar com esses garotos aqui e já encaminhá-los, sem que eles passem pelo CSA e CRB, já para os grandes clubes do Sul. Tem escolinhas aqui do Vitória da Bahia, do Fluminense, do Santos, do Flamengo. Aqui já existe em Maceió? Já existe. Eles fazem convênio direto
E aí um garoto que desponta, que começa a aparecer, então ele já pega esse garoto, já manda para o sul, e ali de repente você diz, fulano de tal, mas eu nunca ouvi falar desse garoto aqui em Alagoas, porque ele saiu dessas bases. O campeonato do SESC é um grande celeiro de garotos. A TV Gazeta, que faz sempre patrocina esse campeonato, junto com o SESC, a infinidade de garotos que saíram dali sem terem passado pelos nossos clubes, jogando ali com 13, 14 anos. Porque tem um detalhe, viu, caro Jerônimo? Na minha época, você começava a visualizar o futebol com 15, 16 anos. Hoje você não é mais essa idade. 10 anos você já está dentro do mercado. Quando você começou, não havia nem televisão aqui? Não havia televisão. Não havia nada. Mesmo o rádio era uma condição bem precária. Uma condição mínima, né? Uma condição mínima. Então, hoje você prepara um garoto. Agora, o que eu vejo hoje, que precisa ser melhorado, precisa dar mais ênfase, é você deixar o garoto expor o seu talento. Eu vejo, às vezes, nas escolas, um garoto com 9, 10 anos, você já dando a ele os fundamentos do futebol. Você já tentando dar uma disciplina a ele no que ele vai desenvolver como talento. Não, talento é nada. Mas fundamento não é importante? O fundamento depois. Eu considero o futebol de 10 anos uma atividade lúdica, sem muita necessidade de você estabelecer para ele uma regra. Porque com 10 anos você pinta miséria. Quando você é bom, você pinta miséria com a bola. Ô, Soares, para não perder, diz para os nossos telespectadores o que é que se chama de fundamento. Todo esporte, viu? Todo esporte ele tem a parte que a gente chama de fundamento. O voleibol tem o fundamento, o boxe tem o fundamento, o tênis tem o fundamento, o futebol tem o fundamento. Explica para a gente o que é fundamento. O fundamento no futebol, como qualquer esporte, ele é aquele trabalho específico. É o trabalho onde você faz o trabalho de chute, de passe, conduzir a bola em velocidade, de condução de bola. Todo esse trabalho é um trabalho que se fundamenta. Pênalti é fundamento? É porque... Falta também? Também. Se você treina muita falta, você começa a ter uma segurança. E você, então, faz as alternativas de uma batida de falta. Forte, colocado, tirando do goleiro. Isso é fundamento, então, né? todo esse trabalho é feito um fundamento. Eu entendo que o fundamento é extremamente importante e tem que ser. Mas mais adiante. Agora, mais adiante. Porque, às vezes, nessa condição de você estabelecer uma regra para o garoto, você tira ele a capacidade de criação. Certo. Porque, não pode driblar, não pode fazer isso. Meu amigo, se você tem um garoto com esse talento, aprimora lá na frente, mas deixa ele desenvolver essa capacidade dele. Evidentemente que lá na frente ele vai ser trabalhado, mas você não pode perder. Aquela malandragem do Neymar, não é nenhum técnico que vai dar aquela malandragem, a capacidade de improvisação do Neymar, né? Mas o Neymar, claro que ao longo da carreira dele, nós já estamos vendo que ele não desperdiça aquele potencial dele. Então, você precisa dar ao garoto o direito de criar, até de errar. Porque no futebol é interessante, qualquer esporte, mas em especial no futebol. Se você tiver medo de errar, você não pode ser um grande jogador. Você tem que ter capacidade, você tem que assumir a responsabilidade. O jogador que se limita dentro de um campo de futebol, ele não passa de um jogador, de um mero passador de bola, às vezes nem tanto isso, às vezes um marcador. Você tem que ter capacidade, você tem que ter a capacidade de dizer, eu sei jogar, eu quero jogar e eu sou capaz de fazer isso. Agora os erros virão. Pode parecer que seja uma ordem de indagação repetitiva, mas deixa eu te colocar bem. É mais fácil ser um jogador profissional, deixa eu explicar melhor, é mais fácil a pessoa iniciar uma vida profissional com as escolinhas de hoje ou da sua época? Porque na sua época me parece que era uma coisa bem empírica, né? Exatamente. Não havia nenhum cientificismo naquilo. Não havia. Você juntava essa garotada no CSA e CRB, e ali você tinha um ex-jogador de futebol, no meu caso, que iniciei com o Jair, depois passamos pelo Jereba, passamos lá na frente com o Barbosa, Maglione Salles. Certo. Mas também esse pessoal não tinha, eu diria, um conhecimento. Tinha uma boa vontade. Tinha uma boa vontade, eles se faziam do paizão. Mas fiquemos por aí. Exatamente. Hoje não. Você ser um profissional, se for um ex-jogador preparado, né, com a condição, ótimo. CRB e CSA tem isso hoje? Como é que tem, mas deixam a desejar. Ainda deixam, Deixam a desejar. É o que se chamam de base, né? Exatamente. Deixam a desejar. Há uma preocupação ainda nos departamentos amadores aqui do nosso futebol em ser campeão. Quando o grande foco, o grande objetivo não é você ser campeão, é você revelar o garoto, é você dar a oportunidade do garoto, nas bases, ter uma ascensão para o profissional. E às vezes há uma preocupação em ganhar um título. E quando essas equipes não ganham, eles desmancham tudo.
Então, é preciso que haja também esse trabalho. Não só do preparador físico, como também do técnico, do psicólogo, daqueles que acompanham. E os clubes desprezam muito a base porque acham que gastam muito e, às vezes, não têm o retorno. Mas é preciso que sejam feitos, porque hoje, no nosso futebol, você ir para o mercado contratar é muito caro. Agora, os clubes já estão entendendo que precisam trabalhar na base até para revelarem jogadores e mandar para o mercado. Porque hoje qualquer garoto que desponte aqui em CSA e CRB, ele não demora mais do que um ano. E às vezes esse garoto que despontou aqui, ele dá ao clube uma sustentação financeira. O CRB tem feito isso mais do que o CSA nesses últimos anos. O CSA parou um pouco na sua base, mas me parece que o presidente do CSA agora está preocupado, já montou uma estrutura e tem dito que é uma estrutura profissional para que isso possa começar você teve a oportunidade de sair daqui, eu me lembro, eu me recordo que você, em algumas oportunidades, eu vou querer aprofundar depois, mas só para adiantar, você teve convites para sair daqui para você jogar no Sudeste, né? Tive muitos, viu? Tive. Mas os momentos que nós vivíamos naquela época não é como hoje, né? Veja bem, na nossa época, eu tive convite do Bahia, quando o Ricardo foi para lá, tive convite do Vitória, tive do Vasco da Gama, o América Mineiro, que era uma potência lá em Minas Gerais também, e a Portuguesa, que tinha sido campeão paulista. E está até uma oportunidade com o Paranhos, que ele jogava lá no São Paulo, e o São Paulo, em um determinado momento, o Paranhos me fez um convite na possibilidade de que eu pudesse ir. Mas só que, na verdade, a minha situação como jogador profissional na época, ela se dividia também com o laço familiar. Você já estava casado, senhor? Não, eu não estava casado. Mas como nós perdemos a nossa matriarca muito cedo, eu fiquei aqui cuidando dos meus irmãos, meu pai lá em Maribondo, e todas as vezes que um clube de futebol aqui da região vinha me fazer um convite, era interessante. O meu pai, que não entendia muito de futebol, ele se aproximava de mim e dizia: como é que vai ser esse contrato? O que você vai ganhar lá no... E eu dizia: olha, é assim, assado. Aí ele virava assim para mim e dizia: rapaz, eu não acho isso muito bom não, viu? Você vai parar de estudar, não sei o quê. Eu disse: não vou parar de estudar. Então, tinha sempre essa barreira. E no frigir dos ovos, o que ele fazia comigo? Me dava uma ajuda, às vezes, na troca de um carro, e eu fui me acomodando. Mas eu tive a oportunidade de ir para o Náutico do Recife, essa foi a mais concreta, porque o CSA chegou a acertar com o Náutico, mas nessa situação... O Náutico, que era uma grande equipe do Nordeste, né? Uma potência. O Náutico veio fazer um jogo aqui com o CSA, e esse aí foi um caso à parte, porque o CSA e o Náutico se acertaram. Nós não tínhamos, na época, um empresário. As coisas eram muito diretas entre o jogador. E o Náutico, quando terminou o jogo, o dirigente se dirigiu a mim e disse que eu preparasse minha mala, que eu ia para Recife naquela situação. Na concentração, antes do jogo, o nosso querido Vacil Barbosa, você recorda, né? Claro. O Vacil era um conselheiro e me orientava muito. O Vacil tinha me perguntado se eu tinha acertado alguma coisa com o Náutico. Eu disse: não. Ele disse: como você não acertou? Você vai embora à noite. Eu disse: bom, mas ninguém acertou. Então o Vacil virou-se para mim e disse: ó, Soares, eu não lhe aconselho você sair daqui para Recife sem que você não tenha uma acerto. Não tem uma definição. Soares, não perca seu raciocínio, meu caro amigo, já estou lhe pedindo desculpas, mas é que o nosso diretor de estúdio já fez um sinal para a gente fazer uma pausa. Isso. E a gente volta e vamos começar dessa história aí que o Vacil lhe alertou. Tá certo? Certo. Meus amigos e minhas amigas, sempre agradecendo a honrosa audiência. Não sabe que nós voltamos lá, ainda temos muita coisa interessante para conversar com o nosso Soares. Até já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, amigos e amigas, estamos retornando aqui nesse segundo segmento com o nosso caríssimo Suareste, um atleta que marcou época, não só pela sua performance moral, ética, como também pela sua qualidade de futebol, pela sua performance como atleta. Então, meu caríssimo Suareste, você estava para ir para o Náutico, aí o nosso saudoso Vacil Barbosa disse, e aí, já acertou tudo? Veja, aí o Vacil, antes do jogo, me perguntou se eu tinha acertado. Eu disse, não, ninguém acertou. Ele disse, olha, você tenha cuidado, porque você é um jogador de destaque aqui em Alagoas, mas você vai para Pernambuco, vai ser mais um. Cuidado para não haver uma desvalorização. Eu disse, mas o que é que eu faço? Ele disse, faça o seguinte, só saia daqui se você tiver com alguma coisa acertada. Bom, eu não tinha empresário, não tinha... Era o mesmo que seu pai tinha lhe dito com outras palavras. Né? Com outras palavras. Bom, jogamos, quando terminou o jogo, o dirigente do Náutico chegou para mim, mandou eu arrumar as roupas, né, para que eu ir com a delegação. Você ia morar na concentração? Sim. Aí eu disse, bom, mas ninguém acertou. Aí o dirigente do Náutico disse, não, já está tudo acertado, Náutico CSA já está tudo acertado. Você viaja conosco e quando chegar em Recife, na terça-feira, o presidente do Náutico, que está no Rio, e foi buscar o Jorge Mendonça, é um jogador do Bangu, né? Morreu miseravelmente, Jorge Mendonça, né? Exatamente. Que ele vai, então, fazer os artescos com você. Aí lembrei do Vacil. Eu disse, olha, eu não vou. Só vou se houver um acerto comigo. E aí eu fui para casa. Né? Para casa, cheguei em casa, e minhas irmãs, e aí, você vai viajar? Eu contei a história a ela. Bom, aí depois o dirigente do CSA chegou lá na minha residência, apavorado. Mas você não vai viajar? Eu disse, bom, eu poderia até viajar, mas eu precisaria saber pelo menos o que é que eu vou ganhar, em que condição. Não, já está tudo certo, o Náutico já acertou conosco, o presidente vai chegar na terça-feira e acerta com você. Como eu tinha essa ideia do Vacil, ficou muito na minha cabeça, eu digo, olha, eu só vou se for realmente com um contrato definido. Ah, meu amigo, deu uma confusão. Imagino. A direção do CSA, o dirigente disse, mas você está agindo como criança. Eu disse, não vou, eu só vou se for dessa forma. Depois os dirigentes do Náutico mandaram uma pessoa aqui para saber como é que tinha ficado. Conclusão, eu terminei não indo. Mas eu também vou confessar de que eu não tinha muita disposição. Porque se eu tivesse, de fato, isso teria sido quebrado. Porque a influência do meu pai era muito grande. Exatamente. Eu sei dessa conversa nossa aqui, eu percebo isso, que você era um atleta... Mas você seria capaz, me permita, se eu estiver equivocado, você me corrige, você seria capaz de jogar apenas pelo amor ao Exatamente, CSA. Isso foi a minha história dentro do CSA. Então, eu tinha uma influência de jogar e tal, eu era profissional, me comportava como profissional, respondia com toda a responsabilidade, todo o meu trabalho. Mas não era uma coisa sem limites. Exatamente. Então, o meu pai tinha uma influência muito grande sobre essas decisões. E aí ele veio de Maribona, na segunda-feira eu contei a história a ele, e ele disse, você ia para lá, não sabe nem quanto ia ganhar. Eu digo, é verdade. Aí ele vai me dar um cala-boca, né? Podemos dizer assim, né? Trocou meu carro e tal. E resultado, fiquei nessa história. A mesma coisa ocorreu com o Vasco da Gama. O Vasco veio jogar aqui uma partida contra o CRB e nós fizemos uma preliminar no Rei Pelé.
E quando terminou, o dirigente do Náutico se interessaram. Mas um detalhe, viu, caro Jerônimo? As coisas no nosso tempo eram tratadas de uma forma muito... Não é como hoje. Hoje você tem um empresário. As coisas do nosso futebol não era tão fácil de ser resolvido. É o fenômeno da globalização. Você tinha uma condição seguinte, o clube vinha lhe contratar, ele tratava de clube... Você era propriedade mesmo do clube. Você era propriedade. Por último, você vinha discutir com o jogador o quanto ele ia ganhar. Nós tínhamos a história das luvas, né? Das luvas, que era um dinheiro que você recebia na transferência, porque o dinheiro em si da transferência era do clube. Vamos pegar um exemplo aqui. O Pelé mesmo, ele ganhou muito pouco dinheiro como jogador. Muito pouco. Né? Um jogador do nível do Pelé, como você falou aí, se tratava com o clube, o jogador atleta era secundário. Tinha a tal da luva, que você, quando era transferido, ou quando você renovava um contrato. Existia também uma disparidade enorme. Por exemplo, eu era da casa, eu nunca ganhei muito no CSA. Sempre tive um salário mediano, talvez nem correspondesse à minha capacidade, mas sempre aceitei nessa condição. Mas quando vinha um clube de fora para mim contratar, o CSA estipulava meu preço absurdamente. Isso fez isso com o Paranhos, fez isso com o Peu, com um, com outro. Hoje é diferente, porque hoje é um contrato de trabalho e que você tem um tempo de contrato. Eu posso dar esse exemplo aqui e vou citar o nome do atleta, porque foi ele que me disse, não pediu reserva, vou dizer, o nosso caríssimo Zé Luiz, grande zagueiro do CRB, um pouquinho antes de você, vamos chamar assim. Jogou no Náutico. Ele me disse que na época dele o cara jogava pelo emprego. Pelo emprego. Então, ele jogava no CRB, mas havia um emprego que foi arranjado para ele de banco. Então, ele era bancário e jogador. Quer dizer, jogava pelo emprego. Pelo emprego, Então, a minha passagem no CSA, ela ficou dessa forma. E havia também, da minha parte, essa condição. Eu me sentia muito bem. O CSA, para mim, foi uma história que valeu na minha vida. Eu sempre tenho dito, em qualquer ocasião que eu tenho a oportunidade, que o CSA também foi uma forma de me colocar nesse contexto de vida. Né? O futebol, você convive com situações que não é da sua formação, mas você tira lições. E eu aproveitei tudo que o CSA me proporcionou. Deixa eu fazer uma pergunta também, que é curiosidade minha, e com certeza dos que vão nos assistir. Me satisfaça essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta a um outro atleta da minha amizade, da minha relacionalidade pessoal. Eu perguntei a ele o que era mais difícil numa partida de futebol, a dificuldade, o que era mais importante é o preparo físico ou o jogador saber se colocar em campo, porque realmente é verdade. Uma coisa é você assistir a partida da arquibancada, uma coisa é você estar lá embaixo. Lá embaixo fica todo mundo nivelado. É muito importante você saber se colocar em campo. Aí eu pergunto, o que é mais importante, o preparo físico ou o atleta saber se colocar em campo numa partida? Três fatores. O preparo físico, é importante. Porque se você não tiver essa condição, você não é capaz, você precisa chegar na bola primeiro, você tem que ter a capacidade de percepção do jogo e solidar, se você também tiver Você tem que ter preparo para proteger a bola, para conservar a bola no seu domínio. Exatamente. E a outra, que é de cada um, nata, às vezes o técnico lhe orienta no posicionamento, mas você dentro do campo é quem sabe o momento. Não é o técnico lhe posiciona teoricamente. Mas quando você vai para o campo, que você encontra um obstáculo numa marcação, aí lhe cabe fazer a diferença. E a outra, que às vezes essa é desconhecida do torcedor, da própria imprensa, e hoje eu faço parte da imprensa, e tenho dito sempre, às vezes se faz uma crítica ao jogador de futebol, uma crítica muito pesada, que vai além da capacidade dele como jogador, vai até na condição do ser humano. O psicólogo, a condição de você estar bem dentro do campo, a condição de você ter a confiança de fazer o trabalho, isso é fundamental no jogador de futebol. Isso você só adquire quando você tem um ambiente positivo dentro do campo, quando você tem a confiança do técnico, quando você tem dentro do seu clube um contexto que lhe permita saber que todos confiam em você. E às vezes isso não é visto pelo torcedor. Nós fazemos às vezes uma crítica maior em relação ao desempenho de um jogador, mas a gente esquece que tem vários fatores para que você não possa jogar bem. Então, esses são os fatores que eu entendo que o jogador tem que estar pronto. Fisicamente, né? Tecnicamente, evidentemente, para que ele saiba os espaços dele, e psicologicamente. O treinador diz, você vai correr nessa área do campo aqui, você vai correr nessa área do campo aqui.
É isso que o jogador tem que observar durante a partida, né? E é fácil isso? Isso não é fácil, não. Porque a missão do técnico, na verdade, qual é a grande missão de um técnico de futebol? O técnico de futebol não ensina você a cabecear, não ensina a fazer gol, não ensina absolutamente nada. A parte do técnico, primeiro, ele é o comandante, ele tem que ter essa capacidade de comandar. Segundo, discutir a estratégia de jogo e fazer, ele também tem que ter a percepção de saber o que é que ele tem na mão. Porque não adianta você tentar algo se você não tem uma capacidade. Então, o técnico, a grande função dele, dentro de uma partida de futebol, durante o treinamento da semana, ele monta a estratégia dele. No momento do jogo, antes de entrar no campo, ele repassa todo aquele trabalho. E ele vai para o jogo. Ele tem 2 oportunidades para mudar a situação. Nas substituições, que ele muda o formato do jogo, e no intervalo, quando tem a oportunidade de ficar 15 minutos com o jogador. O técnico ganha jogo, Soares? Ele ganha e perde. Ele ganha e perde. Ele tanto pode levar a equipe ao sucesso... De fato, exatamente. Porque ele pode fazer uma troca de um jogador, ele pode modificar a feição do jogo sob a responsabilidade dele. Agora, eu vejo, viu, caro Jerônimo, algo que eu não... Às vezes eu fico observando. Na minha época, e eu trago para mim, nós tínhamos muito mais lideranças dentro do campo. Eu não sei se era o amor, era o sentimento que movia você a assumir um pouco mais um futebol. Quando eu jogava, eu além de querer ganhar, eu me sentia também um torcedor. E às vezes eu me envolvia de tal forma e tomava para mim a responsabilidade, como era comigo, como era com o Paranhos, como era com o Zé Preto. Hoje o que eu observo é que o jogador de futebol, ele é pago e é muito bem pago, e ele costuma sempre desempenhar apenas a função dele. Então, essa relação de liderança, de ser um time forte, aí você... nós estamos unidos. Você está unido quando ganha. Você era líder. Eu estou dizendo isso porque para conversar contigo, não é? Eu tive que avivar minha memória, porque eu me recordo de você jogando, mas eu era garoto, né, nessa época, apesar de sermos de idades bem próximas. Bem né? próximas. A diferença nossa é mínima. E você foi reconhecido também como uma liderança, né? De você chamar a equipe responsabilidade, às vezes perdendo, e dizer, olha, vamos fazer assim, dessa forma e tal, para ver se ele consegue superar essa dificuldade. Exatamente. Como hoje, os jogadores de futebol ele não tem muita identidade com o clube, porque eles entram e saem com muita frequência, você precisa, o técnico e a direção do clube, por isso que eu sou favorável, que você tenha dentro do clube uma pessoa da confiança da direção. Ele é um profissional, mas que ele tenha essa confiança, para que ele possa detectar as dificuldades de relacionamento. E aí você pode ter um psicólogo dentro do clube, que, aliás, os técnicos não querem, porque eles acham que mandam em tudo. Os técnicos de futebol têm uma mania de saber, de conhecer tudo, quando, na verdade, às vezes faz capacidade para eles de dirigir e liderar. Olha, você tem formação acadêmica, você tem uma formação universitária, você é formado em Direito. Sou formado em Direito e Educação Física. Você não quis ser treinador, não? Não, não queria, não. Rapaz. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque você podia ter, né, você formado em Educação Física, você conhece os caminhos, você hoje podia estar comandando equipes aí, como o Roberval. Exatamente. Foi da sua época, o Roberval? Eu tenho uma história muito ligada ao Roberval. Foi da sua época ele? Foi sim. Pois é, o Roberval está aí, você... Eu, Batoré, Roberval, Zé Galego, Tadeu, fizemos todos a Educação Física no mesmo período. Antes que eu esqueça, o presidente do Tribunal de Justiça, nosso caríssimo desembargador Otávio Praxedes, também foi nosso companheiro. De quem eu privo amizade pessoal, eu tenho muita admiração. Ele foi jogador, não foi? Foi jogador. Ele jogava direitinho? Jogava bem, jogava bem. Né? É irmão do Batoré, né? Otávio Batoré. Certo. O Batoré com a qualidade técnica, corria menos, eu jogava, era eu, Batoré e o Dudu no meio de campo. No meio de campo, né? E o Otávio, ele era um ponta-direita da nossa época, né? Que hoje já não é, né? Mas ele era um ponta-direita e o forte do Otávio era a velocidade. Ele era ponta-direita recuado? Não, ele era veloz, ofensivo, jogador... Tipo Chumbinho. Isso, bom jogador. O Otávio tinha essas características exatamente de um jogador que hoje não se vê mais. Aquele jogador que corre pelas laterais do campo com o objetivo do gol. Hoje você utiliza um ponta para marcar. Hoje é o que você vê. Quer dizer, a preocupação maior hoje é marcar. E o Otávio tinha essas características de ser um jogador ofensivo. O Batoré é mais técnico, né? E foi um dos grandes jogadores, uma das pessoas que eu mais convivi bem no futebol, porque é interessante. Às vezes você jogou com quem? Eu digo, eu joguei com o Ney Conceição, com o Dejaí, jogadores consagrados. Mas aí o cara tem que dizer, mas com quem você se deu bem? Quem é que lhe completava?
Eu posso dizer que o Batoré foi uma dessas pessoas, porque o Batoré que eu estou me referindo é o Praxedes, né? Certo. Irmão do Otávio. Então, o Batoré era aquele jogador que eu dizia, ó, eu pegava a bola aqui, jogava no Batoré e ele já me entendia. Então, ele trabalhava para mim, digamos assim, que eu tinha uma responsabilidade de conduzir o jogo. Então, às vezes, no campo, não é o melhor jogador tecnicamente, é com quem você pode casar. E isso aí, viu, caro Gerônimo, tem que ter a sensibilidade do técnico, viu? E, às vezes, os jogadores se omitem em pedir ao técnico determinadas situações. O CSA, a gente vivia em família, porque, na verdade, você tinha muita gente lá que passava 3, 4, 5 anos, então nós formávamos uma família. E quantas vezes nós nos reunimos para tirar a ideia do técnico, não para tirar a autoridade dele, em absoluto. Mas a ideia é de que ele pudesse se juntar ao grupo e nós discutirmos uma ideia. Hoje o técnico não faz isso não, viu? Ele é o coronel, viu? O Suareste, falam, né? Vou apenas um comentário rápido, falam que na Copa de 70 o Zagallo não apitava em nada. Depois desmentiram e tal, mas dizem que o Zagallo não tinha muita, vamos dizer assim, ascendência sobre aquela pleiade de estrelas. E tal. Depois, não, o Zagallo foi importante e tal. Dizem o mesmo do Feola. O Feola disse que até dormia. Né? E até dormia. Eles diziam, vocês entrem aí, façam 3 ou 4 gols, depois voltem. Isso é meio folclórico. Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque o nosso tempo aqui é escasso e nós temos muito assunto mesmo para conversar. Conversando com você há uns dias atrás, você me contou uma história do Rivelino que eu achei interessante. Você falou, eu perguntei a você, Rivelino era um grande jogador? Aí você disse, olha, ele era jogador a um ponto de quando ele pegava na bola, não era todo mundo que ia em cima dele, não. Eu vi o Rivelino aqui dar um drible num amigo nosso aqui, no trapichão, que até hoje eu brincando com ele, quando encontro, lembro aquele fato. Rapaz, esqueça aquilo, aquele elástico. Esqueça, né? Você jogou contra o Rivelino, né? Joguei. Quando ele pegava na bola, o cara ficava de longe, viu? Por quê? Pela capacidade dele, porque se você entrasse de primeira, você era desmoralizado. Era mesmo? Era, o Rivelino era. Mas eu tenho um fato interessante do Rivelino. Você lembra daquela seleção que o Fluminense fez em 75? Que era todos os jogadores Aquilo foi quando ele veio da Arábia, não foi? Ou não, foi, ele veio do antes? Corinthians. Ele veio do Corinthians. Ele saiu do Fluminense. Porque ele foi para a Copa do Mundo, voltou. Foi. Não é isso? Estava no Corinthians ainda. O Corinthians perdeu um campeonato e responsabilizaram o Rivelino. Certo. Aí ele fez a transferência dele para o Fluminense. Tá bom. Bom, o Fluminense tinha uma seleção, né? Era todos os jogadores da seleção. Paulo César Caju, Rivelino, Carlos Alberto Tozzi, Miguel, Disseu, Dorval, aquele argentino. Morreu. E Campeonato Brasileiro de 75. Dorval depois jogou no Flamengo, né? Dorval jogou no Fluminense. Não, primeiro no Flamengo. No Flamengo, né? depois Fluminense. E nós fomos jogar com o Fluminense Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, numa preliminar de Flamengo e ABC. A torcida do Flamengo toda nossa, né? Certo. O que se pensava que era uma grande goleada. E não seria nada normal, porque o Fluminense era uma seleção. Lembra quem era o treinador do CSA? Do CSA, Laerte Dória. Laerte Dória. O time do CSA também, medindo as proporções, era bom. Ney Conceição, Roberto Menezes, Ferretti. Nem humilhava, né? Nem humilhava. Exatamente, Enio Oliveira. Né? Um time também respeitado, mas dentro das suas limitações não dava para comparar com o Fluminense. Então a ideia maior era que nós íamos tomar uma goleada, então a gente teria que minimizar a situação, ou seja, perder de pouco. Mas tem dia que o futebol dá diferente, né? E nós fizemos 1-0 em cima do Fluminense. Gol do Enio, no começo. Lá pela ponta, velocidade. Lá pela ponta. E aí, meu amigo, começamos a dar trabalho. Quando foi lá para os 30 minutos, o Fluminense conseguiu empatar com aquele Rodrigues Neto, que era um lateral esquerdo. Jogou na seleção brasileira. Pronto, eles empataram. E aí eles partiram para cima. Tinha um jogador no CSA, rapaz, que ele jogou no Flamengo do Rio, Manguito. Você ouviu falar no Manguito? Claro, eu ouvi. O Manguito calçava 46 para lá. Soares, só minha memória, o Manguito era back, não era? Era zagueiro. Era zagueiro, né? Ele depois foi para o Flamengo. Manguito, jogou aquele, claro. Veio do Olaria e veio para o CSA, depois foi para o Flamengo. Bom, e o Fluminense em cima, nós não passávamos da intermediária. E lá vem o Rivelino com aquela... Sai o Manguito lá de trás, dá uma chapada no Rivelino. Cai o Rivelino para um lado, cai outro para o outro lado. O Rivelino... Brutalizou, essa é a expressão. Aí o Rivelino levanta, cai em cima do Manguito. Aí o Manguito virou-se assim para ele e disse, olha,
Eu não tenho nada a perder, não. Você tem, não venha, não. Esse diálogo é ótimo. Esse diálogo é Nada a ótimo. perder, não. Você fique lá. Empatamos 1-1. Jogo, né? Soares, um outro jogador, eu queria um rápido comentário, que é da terrinha aqui, que ele vou usar uma expressão, você vai entender, os telespectadores vão entender. Eu ficava encantado, porque quando ele pegava na bola, me corrija, viu? Eu tinha certeza que ele ia driblar o cara, que era o nosso Silva. Silva. Quando ele pegava na bola, uma vez ele deu um drible aqui no Luiz Pereira, no Luizão Pereira. Ele deu um drible muito distante ainda, mas na velocidade. Ele com a bola em alta velocidade, ele bandeou para um lado, bandeou para o outro, deslocou o Luiz Pereira. Eu só vi outro jogador fazer aquilo, foi o Paulo César Caju, em velocidade. Ele tinha um estilo, né? O Silva parecia muito Pois com é. Paulo Aí eu quero que você César. diga para os nossos telespectadores, Silva não era um cara diferenciado? Não foi um cara Se diferenciado? o Silva jogasse hoje, trouxéssemos o Silva para esse momento, o Silva era a seleção brasileira. Seria Jogador tranquilamente, extremamente é. inteligente. Verdade, os mais Jogador novos de uma não viram lucidez para o momento do drible e para o momento do lançamento. Você não via o Silva desperdiçando a jogada. Porque às vezes você tem um grande jogador que às vezes ele desperdiça. No momento do drible, ele chuta. E o Silva tem essa capacidade. O que é aquilo do Silva? Aquilo é escolinha? Não, talento. Aquilo já nasceu É nato, com ele? Talento. O Silva é do alto céu. Pois é, e ele veio do barro. Nunca fez escolinha. Silva pergunta lá. O Silva foi lá para o CRB. E como é que Dois ele- jogadores inteligentes assim de ponta. O Roberval, né? Você lembra Sim. do Roberval? Mas com o físico Muito mais... bem. É. E o Ricardo pela velocidade. Pela velocidade e de drible exatamente. também, né? Mas o Silva, ele aliava a inteligência, a velocidade e o momento que ele tinha que fazer o jogo. Então, quando jogávamos com o Silva, eu tive a felicidade também de jogar com ele no CSA. Ele participou do campeonato de 71 conosco. E o Silva, um jogador extraordinário. É um jogador de uma inteligência privilegiada. É um jogador que sabia fazer a hora. Porque às vezes você tem o Ele talento... chegou a dar algum drible em você? Rapaz, Com certeza. encolhia, né? Também Ô, não vinha Soares, pra cá, não, viu? E você foi expulso com ele uma vez, né? Como Fomos é esse negócio, hein? interessante, Você é um gentleman. Foi a única vez que eu fui Você é um gentleman, o Silva um atacante, não era Exatamente. homem de violência. É. Como é que vocês conseguiram esse feito? Sabe o que é quando nós saímos abraçados? Houve uma confusão no CSA e CRB, houve lá, e tanto eu como o Silva fomos lá para acalmar, porque o Silva nunca foi... Você só foi expulso uma vez na sua só vida essa, inteira. só essa. De repente o árbitro lá escolhe um monte de gente para colocar para fora, escolheu eu e o Silva. Ah, foi assim, né? É. O que ocorreu? Eu olhei para o Silva, também ele olhou para mim, o que é que nós fizemos? Então nós resolvemos. Aí saímos juntos, saímos abraçados. Foi a única vez que eu fui expulso, justamente com o Silva. Também é uma figura, né? Às vezes o árbitro faz isso, viu? Também para se projetar. É, né? Né? Você lembra do Antônio Moraes, que é um árbitro de futebol, né? Ele hoje, quando me encontra, ele dizia, eu só queria expulsar os jogadores que tivessem peso de um lado ou do outro. Mas aí me perdoe, mas aí Eu é um dizia, não é equívoco isso, total, né? né? Isso aí não é por aí, né? Mas ele dizia isso talvez na brincadeira, na gozação, né? Soares, me dá outra informação. Deixa eu colocar bem, né? Aproveitar a sua presença aqui para colocar bem. É uma curiosidade, com certeza todos nós temos. No sucesso de uma equipe de futebol, qual é o percentual da participação do preparador físico? Hoje o preparador físico tem uma importância muito grande. Não só o preparador físico, como também a equipe de fisiologia, né? Os preparadores de goleiro, porque são eles que deixam essa equipe em condições para o técnico fazer o trabalho tático, o trabalho de intensidade de jogo. Então o preparador físico evoluiu muito. A preparação física hoje foi o que mais evoluiu no futebol. Hoje a capacidade física do jogador, na minha época eu corri o quê? 5, 6 quilômetros. O jogador hoje corre 12 quilômetros, 13 quilômetros, ainda fica com gás para uma possível... Ah, não é pouco não, Soares? Não partida de futebol correr 6 quilômetros? Porque, para mim na época, é porque, veja bem, nós jogávamos numa cadência maior. O jogo era mais lento. Certo. Por ser mais lento, você deve recordar que você é da nossa geração, você é capaz de recordar as grandes jogadas do Silva, ou não? É verdade, Você claro. já conversou aí. Do Roberval, de um Ricardo, de uma beleza de um lançamento do Roberto Menezes, porque os espaços existiam para você Existiam, fazer né? isso. Hoje você vai ao Rei Pelé e você fica 90 minutos discutindo as disputas diretas dos jogadores. Ficou mais violento. Exatamente, o jogador ficou muito no corpo a corpo. Esporte violento o né? futebol hoje. Exatamente. Você tem muito contato físico
E aí tira a beleza do drible, porque quando você desvia do atleta aqui, o outro já vem, toma a bola, faz a falta. Então você passa praticamente o jogo todo numa disputa intensa. O nosso tempo era um pouco diferente. É o tempo da beleza, né? Da beleza de um drible, da beleza de um toque do Rivelino, de um lançamento. Um lançamento de trivela, exatamente, como fazia o Beckenbauer. Um drible, né? Você fica, às vezes, num jogo de futebol, você não vê um drible, você não vê uma saída de bola. Aí os jogadores ficam numa condição seguinte: nós vamos jogar naquilo que o técnico determinou. E quando o adversário lhe impede, porque hoje no futebol é o seguinte: primeiro não toma gol, depois a gente vai ver se faz. Não era da nossa época, né? Soares, mas é importante a figura do preparador físico, importante demais, né? Qual é a pergunta que o treinador faz ao preparador físico? Por exemplo, como é só dê uma ideia para a gente aqui. Você é o preparador físico, eu sou o treinador. Aí eu botei uma partida. Qual é a pergunta que eu faço a você? Nuclear. Eu pergunto assim, eu vou jogar taticamente assim. O time suporta? É assim que ele pergunta? Não, porque no dia a dia já há uma relação direta entre o treinador e o preparador físico. Hoje existe um trabalho muito mais apurado, que, por exemplo, quando o jogador não está em boas condições físicas, ele faz um trabalho especial, né? Então ele tem a transição para vir para o grupo. Quando ele chega no grupo, o preparador físico no dia a dia, ele vai acompanhando, vai fazendo avaliações permanentes. Trabalho de fisiologia que está próximo. Então, quando o jogador chega para o técnico, ele já está numa condição de ser utilizado naquilo que o técnico tem. Agora, tem um detalhe que se fala muito hoje no futebol, chama intensidade de jogo, porque você pega hoje um futebol, é uma disputa permanente. Só que hoje você tem que entender que não é mais você ter o setor de defesa, ataque e meio de campo. Todos jogam juntos, todos têm uma participação, mesmo que você não esteja com a bola, mas você é obrigado a tirar os espaços do adversário. Você só tira se você estiver nesse coletivo. Não me agrada, viu? Sinceramente, eu ainda fico lembrando do nosso tempo, quando você tinha o espaço para o drible, quando você tinha o espaço para um lançamento. Mas hoje tudo está sendo feito de uma forma muito direta. Ganhar. Como não interessa. E hoje cada um vai ter que trabalhar exatamente na parte física, na parte atlética, nem na parte tática. Soares, você já viu algum treinador mandar, isso são coisas da minha época, né? Mandar dar pancada? Já tive técnico. Isso é triste, né, Soares? Né? Já tive técnico. Mas isso é triste, né? Não há dúvida. Não sei se hoje... Isso deve ter chocado você, Chocado. Né? E nós não aceitávamos. Eu já tive técnico desonesto. De mandar dar pancada no adversário, né? Desonesto. Se não chegar a quebrar a perna... Confesso a você de que nós não acatávamos. Primeiro, porque não... Agora, às vezes, dentro do futebol, o ambiente, ele se torna pesado por essas situações. Eu também já vivi situações dessa natureza, viu? Eu recebi um machucão no pé esquerdo e fiquei 2 meses sem jogar. Em uma determinada partida aqui, num clássico, alguém sabia que eu tinha esse machucão no pé e mandaram me pegar. Quer dizer, é dos dois lados, né? Às vezes, né? Esses profissionais... É o que a gente chama de um comportamento cruento. Ô, meu caro Soares, lamentavelmente, o nosso diretor de estúdio já fez um sinal. Mas eu quero provocar rapidamente o ilustre amigo com 2 indagações. Rapidamente. Soares, um grande jogador, um grande atleta aqui da terra, que você... Não é que você vá ser injusto se não citar 10, 12, mas que você... Uma provocação minha. O nome de um grande atleta que você viu jogar aqui em Alagoas. Pode dizer? Eu vou dizer um que eu sempre tive admiração, mas se você me pedisse 20, eu daria 20 na mesma proporção. Porque depois eu vou lhe perguntar o nome de um grande treinador também. Mas eu vou lhe dar um nome aqui pela disciplina, pela vontade, por não se inibir em qualquer situação de jogo. Ele jogava jogava aqui no Repelé, jogava em qualquer lugar. Grande personalidade. Uma grande personalidade. Foi para um clube grande do país, São Paulo, e venceu. Chama-se Paranhos. Paranhos, né? Pela determinação. Era um atleta na essência. Um grande exemplo. Podia jogar em qualquer lugar, não tinha lugar. Negócio de... Era a mesma coisa. Uma personalidade, e isso nos estimulava a acompanhá-lo. Era uma liderança pelo que ele fazia. E um grande treinador, Soares, que você conviveu com ele? Eu tive grandes treinadores, inclusive do Sul, mas eu vou citar um pelo companheirismo. Sem ser injusto com ninguém. Exatamente, da mesma forma, pelo companheirismo, por entender o atleta e por uma inteligência
do futebol, ou seja, daquilo que às vezes você não encontra no livro, você encontra pela sua percepção do momento. Vacil Barbosa. Vacil Barbosa, né? Vacil Ele Barbosa. jogou na seleção brasileira, Jogou né? na seleção brasileira. Ô, Soares, pouca gente sabe disso, mas ele jogou na Pouca gente seleção jogou na brasileira. seleção brasileira. Veio do América, do Rio, quando o América era uma das grandes equipes. Eu vou pedir do futebol permissão ao nosso brasileiro. diretor só para fazer uma historinha para gente encerrar. Eu ia fazer isso antes e agora me lembrei novamente. Você vê o que é o destino, né? O nosso caríssimo desembargador Otávio Leão Praxedes, conversando com ele uma vez, veja o que é o destino. Vejam, senhores telespectadores, o destino, como às vezes ele determina o encaminhamento da vida da pessoa. Ele me falou que em uma determinada época saiu ele, o irmão dele e o Nilo. Nilo Cabeleira? Nilo Cabeleira. Foram para o América do Recife. América do Recife. E lá, parece que só o Nilo ficou, e ele voltou. Isso determinou ele não ser o jogador, ele não ter ocupado, vamos dizer, a vida dele. Espaço maior, um espaço maior, e ele então foi para a faculdade e tal, e hoje é o nosso presidente do tribunal. É aquilo que nós falamos, às vezes você tem essa qualidade, mas não tem oportunidade, não tem chance, né? Outros jogadores que não são tão de destaque, mas no mercado às vezes Meu caro Soares, ficaria ainda com o ilustre amigo aqui um bom tempo, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que me remete à melhor fase da minha vida, talvez, a saída da minha meninice para a minha adolescência, e foi muito bom conversar contigo. Quero te agradecer, tenho uma admiração muito grande por você, Soares. Seja muito feliz com a sua família, com seus amigos, e espero que você volte aqui mais vezes. Eu vou escolher outros assuntos para trazer você para a gente conversar sobre essa coisa que nós gostamos tanto, que é o futebol. Você não imagina a oportunidade que você me proporcionou. Falarmos aqui da nossa geração, da nossa infância, do CSA, de tudo que eu já vivenciei. Então, o prazer foi meu e a honra foi nossa. Satisfação e honra nossas, volto a repetir, minha, da equipe da televisão, da equipe que nos acompanha aqui. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado pela honrosa audiência, sempre tenho sido visto aí, às vezes no fórum onde eu ando, tenho visto e reconhecido como um bom ambiente para que as pessoas possam ficar em casa vendo a televisão, que é o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, pela permanência dos senhores e das senhoras, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.